Nessa noite eu quero te dizer, da parte de Deus, que existe uma bênção, um milagre para chegar na sua vida. Mas antes disso chegar, você precisa fazer algo. O Espírito Santo falou em meu coração que eu estaria orando nessa noite por alguém que está para viver um milagre, está para viver uma graça, está para alcançar uma graça da parte de Deus. Você que está aqui, porque eu não acredito em coincidência, eu não acredito em obra do acaso nas coisas de Deus. Você que está aqui agora, você está para viver uma graça, você está para viver um milagre da parte de Deus. Mas você precisa se atentar para o que eu vou te dizer e o que você precisa fazer. Antes de eu falar, porque o nome disso é legalidade espiritual, é você tomar posse da bênção. Escreva aí abaixo nos comentários: eu estou para viver uma graça da parte de Deus. Aleluia. Escreva aí abaixo: eu estou para viver uma graça da parte de Deus. Escreva aí abaixo, por favor, tá bom? E você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, que Ele te livre de todos os males. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, você não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será registrado aqui nessa corrente de oração, tá bom? E aí sempre que eu entrar aqui para orar, ele será apresentado a Deus. Então, clique na palavra inscrever-se. Eu peço também que você clique no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Existe uma graça, existe uma bênção para chegar na sua vida que vai trazer bonança, fartura, muitas coisas boas. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer exatamente o que eu vou te falar. Olha o que a Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 35. E aqui se refere a Jesus Cristo no deserto. Então diz aqui: vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhe respondeu: dai vós mesmos de comer. Jesus Cristo disse aos discípulos: deem vocês de comer. E disseram: onde iremos comprar? Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tende? Ide e vê. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos, agora preste atenção nisso aqui que é o mais importante. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou e, partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram, olha isso aqui, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. Aqui fala sobre o milagre da multiplicação. A Bíblia aqui está falando sobre o milagre, um dos milagres muito conhecidos do Senhor Jesus, que é o milagre da multiplicação. Ele estava no deserto, uma grande multidão estava ali com ele, fora mulheres, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E foi chegando o horário, anoitecendo, e não tinha, estava no deserto. Onde é que o povo ia comer? Não tinha dinheiro e não tinha onde comprar. Então os discípulos disseram: manda esse povo
embora, porque não tem o que comer. E Jesus disse, deem vocês mesmos. Mas não tem. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes de um rapaz. E ele pediu. Só que antes dele fazer o milagre, algo me chama a atenção. Imagine as pessoas no deserto, com fome, porque o deserto deixa a pessoa com mais fome ainda, não é verdade? Imagine o povo no deserto com fome, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagine as pessoas andando para um lado, andando para o outro, aquela movimentação toda. E a primeira coisa que Jesus Cristo fez, antes de fazer o milagre da multiplicação, foi o seguinte: manda o povo se assentar. Manda o povo se assentar, se aquietar. Somente quando o povo se assenta, somente quando o povo se assenta, somente quando o povo se aquieta, ele pega os 5 pães, os 2 peixes, levanta para o céu, ora, abençoa e ali começa a ver a multiplicação. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você. Existe uma bênção, um milagre que é certo na sua vida. Mas sabe por que não aconteceu ainda? Porque você precisa se aquietar. Você precisa se aquietar. Você precisa aquietar o seu coração. Você não pode deixar a ansiedade te dominar. Você não pode deixar a ansiedade te dominar, tirar o teu sono, tirar o teu apetite, a tua alegria, e toda hora pensa no problema, e toda hora pergunta você acha que esse problema vai ser resolvido? Você acha que vai dar algum problema isso? Você acha que eu vou conseguir resolver? E a pessoa fica de um lado para o outro e pede ajuda a um e pede ajuda a outro e ninguém resolve nada. E o pior, além de não resolver, ainda fala a sua vida para outras pessoas. É essa inquietação que está impedindo o agir de Deus. Pronto. Eu estou entrando aqui agora como profeta de Deus para te dizer isso. Você está precisando se aquietar. Você está precisando se aquietar. Porque é quando você se aquieta que você vê, sabe? Aquietai-vos. A própria Bíblia diz. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, no Salmo 46. Me veio agora aqui a lembrança do que diz aqui o Salmo 46. Deixa eu abrir aqui. Aleluia. Olha o que diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus te ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Agora ouça isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. É muito forte. Olha o que diz o Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem gente que ela quer ensinar Deus como trabalhar, como agir. Tem gente que fica olhando e dizendo, se não for agora não dá, se não fizer dessa forma não vai dar certo, tem que ser assim. Para de querer ensinar como Deus vai fazer. Deus sabe como agir, Deus sabe como trabalhar. Eu estou entrando aqui nessa noite como profeta para dizer para você, se aquiete. Quando eu digo se aquietar, não é cruzar o braço e não fazer nada. Se aquietar é ter paz, é não ficar deixando o problema perturbar sua mente, de você ficar toda hora pensando e se preocupando. Eu não vou comer porque eu estou preocupada. E fala do problema 10 vezes o dia inteiro e pensa no problema, tá perdendo peso, cabelo tá caindo, tá ficando depressiva, tá ficando cada dia pior. Por quê? Porque não se aquieta. Aquieta o teu coração, porque Deus está agindo. Aquieta o teu coração, porque Deus está trabalhando.
Antes de Jesus Cristo fazer o milagre da multiplicação do pão e do peixe, a primeira coisa que ele diz, manda o povo se aquietar, manda o povo assentar, diz o povo para parar de ficar de um lado para o outro, manda se assentar que eu vou agir. Se assentou, se aquietou, o milagre aconteceu. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma e você verá o agir e você verá o trabalhar de Deus na tua vida. Ora, busca Deus, acredita que Deus é fiel na tua vida, acredita que Deus é poderoso, que Ele não desampara os teus filhos, acredita no poder de Deus, aleluia. Nessa noite eu te digo com toda a fé do meu coração, se aquieta e você verá. Não deixa o inimigo te enganar não, colocar ansiedade, angústia, toda hora ficar pensando, falando. Olhe bem, tem gente que fala do problema. Existe uma diferença. Tem gente que fala do problema. Tem gente que fala com o problema. Qual a diferença, meu bispo? Falar do problema deixa ele mais forte. Falar com o problema enfraquece ele. Você entende? Falar do problema para outras pessoas deixa ele mais forte. Falar com o problema em oração, problema cai por terra, problema eu não te aceito, problema você não faz parte da minha vida. Falar com o problema derruba ele. Pare de falar do problema e fale com um problema, e fale com o problema e ordene que ele se acabe, ordene que ele cesse e assim acontecerá. Amém? Quero orar nessa noite. Vamos orar o Salmo 46 com fé. E quando nós orarmos, que seu coração se aquiete, porque tem multiplicação nesse deserto, tem multiplicação, tem vitória nesse deserto. Ergue uma das suas mãos, declare, eu creio, declare, eu tomo posse. Eu quero que você aquiete o seu coração, porque você verá o agir de Deus na sua vida. Vamos orar o Salmo 46 nessa noite. Colocar o fundo de oração. Aleluia. Com muita fé, ore e declare comigo. Declare cada palavra do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repete assim comigo, por favor. Senhor, acalma o meu coração. Eu vou aquietar o meu coração porque eu creio que o Senhor já está tomando a frente, a direção e o controle de tudo, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Compartilhe essa oração com 33 pessoas, se você tiver esse número de pessoas no seu WhatsApp. 33 representa a bênção de Jeová Jiré, providência divina. Que Deus te abençoe.